Olá! Então, dando continuidade à introdução à parapsicologia sistêmica, eu e a professora Juliana queremos falar da maneira que o parapsicólogo sistêmico olha para o seu consulente. Como foi colocado, o tratamento é integral e nós devemos perceber que, sendo integral, o cliente possui 5 corpos, desde o mais denso, que é o corpo biológico, ao corpo mais sutil, que é o corpo anímico. Então, quais seriam esses corpos? O corpo biológico, o corpo energético, o mental infantil, o mental adulto e o corpo anímico ligado ao sistema familiar. O corpo biológico é onde se apresentam as doenças que a medicina faz o tratamento. No corpo energético, como uma pessoa está depressiva, ela perde muita energia. Então, nós temos profissionais de reiki, de cura prânica, aqueles que trabalham com terapias energéticas. Quando você, em tese, sofre algum tipo de magia, algum tipo de trabalho mediúnico para te prejudicar, isso também é instalado no corpo energético. O mental infantil significa onde estão instalados todos os traumas, consciente ou inconsciente, que a pessoa passa na sua primeira infância. E o mental adulto é onde está diagnosticado, de acordo com a psiquiatria, os transtornos mentais. E o corpo anímico se trata do quê? Da alma sistêmica, que é uma consciência que sempre precisa estar em evolução dentro dessa comunidade que ela vive com outras almas, que se chama sistema familiar. O foco do nosso tratamento da parapsicologia sistêmica é o consulente, mas a visão é ampliada para todo o sistema familiar. Assim se procura soluções e curas coletivas. Essas curas coletivas ou soluções coletivas ocorrerão primeiro dentro do sistema familiar, onde o cliente possui a sua alma individualizada ali, junto com outras almas. Então é uma alma individual e ao mesmo tempo é coletiva, na mente inconsciente. Então quando a gente trata aqui, cria uma nova ressonância que vai fazer com que os outros corpos, mental adulto, mental infantil, energético e biológico, possam também receber uma ressonância de cura, ou vai ajudar a outros profissionais que estão trabalhando nesses outros corpos a terem também sucesso. O que a ciência nos diz, se a gente destruir o Sol, jogou uma bomba lá, não existe mais Sol. Durante 18 minutos, os raios do Sol ainda chegarão na Terra. Então, quando se trabalha aqui dentro dessa comunidade sistêmica e soluções são criadas, talvez demore algum tempo, imediato, dias, meses, para que os outros corpos venham ser beneficiados desse trabalho que a gente faz. Então, a parapsicologia sistêmica pode ser entendida também como terapia de alma sistêmica. Mas a Juliana ela vai contribuir aqui com a sua experiência. Não, é isso, né? Na verdade, a gente vai olhar o contexto onde o cliente está inserido. A gente vai tratar ele de uma forma integral, né? Porque não existe uma separação de corpo, mente e espírito, né? E como o Euclides mesmo falou, é uma ressonância que não só vai beneficiar o cliente, mas como vai beneficiar várias outras pessoas da família, todo o sistema familiar, inclusive aqueles antepassados que já não estão mais conosco nesse plano. Então, influencia em todo o sistema familiar. Cria-se um novo campo morfogenético, um novo campo de possibilidade, um novo campo que leva você para mais saúde, para mais prosperidade, para mais sucesso, né? Esse é o objetivo. Então, vamos mudar agora o tópico. A ferramenta principal da parapsicologia sistêmica é a hipnoterapia sistêmica. É um processo inédito que foi recriado justamente para atender a demanda da parapsicologia sistêmica. A parapsicologia sistêmica não usa da hipnose clássica. Então, dentro da hipnoterapia sistêmica, há os relaxamentos, roteiro de relaxamento. Vamos entender o que é isso. É um processo consciente com o objetivo de levar o corpo físico e a mente a uma situação de tranquilidade dirigida, equilibrando o fluxo vital sob o seu próprio comando.
O relaxamento buscado através dos roteiros de relaxamento é a condição de descanso ideal, pois o pensamento está desacelerado. Prosseguindo, então, isso é a definição de um roteiro comum. Agora, o roteiro hipnótico sistêmico, que é aquilo que nós utilizamos no trabalho da parapsicologia, ele tem particularidades que nós vamos ver agora. Então, o relaxamento hipnótico sistêmico, o que seria isso? No relaxamento usual pela parapsicologia clínica, ou seja, a não sistêmica, é fundamental que o consulente possa atingir os níveis alfa, que é um relaxamento consciente, ou teta, que é um relaxamento profundo, é um transe hipnótico. Isso no trabalho tradicional da hipnoterapia clássica. Então, para isso é preciso dominar tensões, reduzindo o estresse e trazendo tranquilidade. Nesta linha de parapsicologia, a clínica, somente se trabalha a mente consciente e subconsciente do consulente, ou seja, não é um trabalho sistêmico, e sim individual. Então, o relaxamento hipnótico sistêmico, continuando, além de criar uma nova ressonância ou campo morfogenético que atua em todo o sistema familiar do cliente, dissolvendo muito dos emaranhados, identificações e intrincamentos que ali se fazem presente na vida do cliente. Então, na parapsicologia sistêmica, o cliente precisa estar somente relaxado, mas totalmente presente no aqui e agora, consciente de todo o processo, através daquilo que nós chamamos de estado alterado de percepção anímica, que geralmente vem acompanhado de muita emoção. Então, vamos separar. Na parapsicologia clínica, o que se utiliza é a hipnose clássica, a hipnoterapia clássica, onde é preciso levar o cliente a um estado de transe. É um transe profundo ou meio profundo. Já na parapsicologia sistêmica, isso não é necessário, a gente só precisa relaxar, porque há necessidade do cliente estar presente, olhando, vendo tudo que está acontecendo, naquilo que nós chamamos que é um estado alterado de percepção anímica. Ele pode até estar com os olhos fechados, mas ele tem que estar presente. Então, no relaxamento hipnótico sistêmico, o cliente atinge o nível alfa mental, mas, ao mesmo tempo, está impactado com as imagens internas, e isto leva ele a se emocionar. Então, é relaxamento, mais imagens, mais emoções. Então, o que a gente busca é fazer com que o cliente possa imaginar, através do protocolo. O protocolo, o nome não foi criado à toa. Qual é o protocolo da parapsicologia sistêmica? Imaginação interna. Criativa de cenários. É isso que faz com que ele, estando presente, nesses cenários específicos, vários que vão ser criados, com a orientação, com a condução do parapsicólogo sistêmico, o que se busca é o cliente imaginar que ele está lá com pessoas da sua família, geralmente são da sua família, vivas ou mortas, onde possa haver reconciliações. Quer contribuir, Juliana? E aqui o objetivo é o mesmo que a gente leva lá numa constelação, é trazer para o consulente uma nova consciência, né? Não um novo programa como na hipnose clássica, né? Você coloca um programinha lá, não, aqui você também dá essa responsabilidade para o teu cliente, você traz uma nova consciência para ele. É um movimento de alma, então claro que aqui vai chegar primeiro, mas precisa chegar na alma para o movimento acontecer, né? Então, é esse o objetivo. Quando nós estamos presentes no aqui e agora, a gente começa a fazer as mudanças, porque a mudança acontece no aqui e agora. Mesmo que a gente vai olhar para um passado e dar um novo significado para ele, é no presente que a gente faz essa mudança, essa ressignificação, esse novo contexto. Isso que a Juliana está dizendo é levar o seu consulente, seu cliente, à postura de adulto. Porque toda pessoa que busca um terapeuta, um profissional, ela está na postura infantil, ela está vitimizada. E a força de cura sempre estará com o cliente, mas para isso ele precisa assumir uma postura adulta, estando presente, consciente, assumindo total responsabilidade pelos seus atos e a responsabilidade
de reparar todo o dano que ele pode ter causado a terceiros. E é importante frisar, né, que aqui a gente não trabalha só o subconsciente, mas as mentes consciente, subconsciente, superconsciente e inconsciente. Principalmente a inconsciente, que é o inconsciente coletivo familiar e que atua sobre as outras mentes. Agora, continuando os processos utilizados pela parapsicologia sistêmica. São vários processos. Entre eles, nós vamos destacar aqui as metáforas. Quer ler, Juliana? Então, as metáforas, né, falando desses processos utilizados, começando pela metáfora, é a comunicação indireta que utiliza uma história ou uma figura de linguagem e implica numa comparação, onde é usada uma palavra, ou no caso uma expressão, com o qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Então, vou dar um exemplo para vocês. Viajar na maionese, igual falar ou pensar coisas que não fazem sentido. Então, a finalidade da metáfora é identificar o problema com suas partes estruturais e seus personagens. E, a partir daí, encontrar uma situação com a mesma forma, ou seja, é uma isoforma, e utilizar como forma de analogia. Exemplo, você sabe, a vida é como um vinho. Manejando bem, ela fica melhor com a idade. Então, nós temos outros processos. Continuando, a metáfora, após ser interiorizada pelo cliente na sua mente, facilitará a criação de soluções. Então, a mente ela só precisa encontrar um caminho que a metáfora proporciona e, a partir daí, a mente ela parece que cria uma separação e ela encontra caminhos. Que mente que nós estamos falando? A subconsciente. E vai refletir na nossa mente consciente. Porque a mente, a subconsciente, ela está de posse de crenças, de programações consciente e inconsciente que são pesadas. Quando ela encontra um caminho de dissolver tudo isso é repassado para a nossa consciência. E aí, a mente consciente, ela faz com que você tome uma nova tomada de consciência diante de um problema que muitas vezes já está resolvido. Ou então, caminhos que você vai tomar para que esse problema, essa dificuldade seja resolvida. Continuando então, quer ler, por favor? Sim. Então, a metáfora, após ser interiorizada mentalmente, facilitará a criação de soluções para os dramas e dificuldades vividas pelo cliente. Então, a gente vai falar agora de processos utilizados na parapsicologia, a definição afirmativa positiva. Nós vamos falar agora de outro processo. Nós falamos da metáfora, e agora vamos falar das afirmações positivas. Isso, exatamente. Então, são frases positivas que descrevem uma situação que desejamos ver manifestadas e que são repetidas muitas vezes para reprogramar o subconsciente e fazer com que ele entre em ação para atingir o resultado desejado. Então, o que nós estamos fazendo? Você, como terapeuta, está num lugar e seu cliente está num outro lugar. Tudo que você falar durante o tratamento tem muita importância. E você tem que aproveitar esse estado alterado de percepção anímica que você vai levar o seu consulente através da hipnoterapia sistêmica a ele ter novas programações. Então, as afirmações positivas vão direto lá na mente profunda, no subconsciente, fazendo com que funcione como novas programações. Essa é a utilidade das afirmações positivas. Até porque, nesse caso, ele não estaria só repetindo, ele estaria num estado de percepção daquela frase, né? Sentindo aquilo como verdade. Então, outro processo, nós já falamos das metáforas, das afirmações positivas, agora vamos falar da programação mental. Então, vamos entender o que é programação mental. Programação mental refere-se à profunda mudança que se processa na mente de uma pessoa no momento que desaparece a percepção fantásmica do subconsciente para prevalecer a percepção natural e livre da realidade objetiva pelo consciente. Isto trata-se de um processo exclusivamente mental. Então é meio confuso, vocês que não têm experiência, mas existe um fantasma, uma imagem, uma crença pesada na mente da pessoa que ela precisa sair. Quando ela sai, quando há uma ressignificação, quando essa programação pesada e negativa é dissolvida, é como se um fantasma deixasse de existir. Então, continuando, contudo, para reprogramar a mental,
de forma duradoura, primeiramente precisa que haja reprogramação anímica que impulsionará a reprogramação mental. A reprogramação mental. Que cortou um pouquinho, eu tenho que fazer uma acertadinha aqui, ó, cortou aqui. Então, no nosso caso, na parapsicologia sistêmica, a gente trabalha o processo de reprogramação mental e anímica. Primeiramente, a força vem da reprogramação anímica, que é feita na alma sistêmica do consulente, dentro do seu sistema familiar, e que vai atuar na mente dele, fazendo com que haja, em consequência, novas programações que vão trazer aquela cura, aquela solução que ele busca através do tratamento. É como uma quebra de barreira, né? Você chegou na alma primeiramente, então você quebra uma barreira para que essa crença que ele existe, essa forma às vezes negativa de pensar, ela possa ser substituída por algo mais positivo. Então, a reprogramação anímica. Na reprogramação anímica, o profissional de ajuda familiar sistêmica conduz o seu cliente com a utilização dos roteiros de relaxamento sistêmicos, para que ele possa imaginar cenários criativos com a presença de pessoas vivas ou mortas, onde se darão as reconciliações. Isso eu falei agora há pouco, né? A finalidade é que as forças do amor possam fluir no sistema familiar do cliente. Então, se há dificuldade na vida de uma pessoa, subtende-se que as ordens do amor, percebida por Bert Hellinger, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio nos relacionamentos, foi desrespeitado. Quando há o desrespeito às ordens do amor, significa que dentro do sistema familiar não há mais o fluxo do amor, trazendo em consequência desordens na vida de um descendente, que no caso é o cliente. Essas desordens vão desde um fracasso profissional a uma doença grave, ao movimento da morte. Então, assim são criadas novas imagens internas, liberadoras e libertadoras, que incluirão com amorosidade as antigas imagens internas, no caso anímicas, que antes criavam doença, fracassos, conflitos, sentimentos de medo, raiva, culpa, entre tantas outras, né? Em consequência, interferiam nas mentes subconsciente e também na mente consciente do cliente. Então, continuando nos processos, então já falamos de metáfora, afirmações positivas, reprogramação mental e anímica. Agora vamos falar sobre o chaveamento. Chaveamento é uma técnica que utiliza pequenas frases com a intenção de trocar um padrão de pensamento por outro, que auxilia no processo de mudança de comportamento e dos padrões mentais. A hipnoterapia clássica emprega o chaveamento mental para facilitar a condução de todo o tratamento, assim dispensando o relaxamento que leva ao sono terapêutico, encurtando o tempo de uma sessão, possibilitando levar o consulente ao denominado transe instantâneo. Então, nós sempre estamos comparando a hipnoterapia sistêmica com a hipnoterapia clássica. Esse chaveamento da hipnoterapia clássica, você faz um fechamento com uma frase e aí você conduz aquele seu consulente a avançar num processo, ao invés de você utilizar, por exemplo, o processo de hipnoterapia ericksoniana, que é demorado, que é um roteiro longo, com música. E com várias sessões, né? E com várias sessões. Já na hipnoterapia sistêmica, o chaveamento deve estar em concordância com as frases de solução ou de cura dentro, eu não consigo ler, da dinâmica específica de cada tratamento, ou seja, específico para cada consulente, dentro daquele histórico que ele traz. Então, quando na hipnoterapia clássica você tem um roteiro de relaxamento, na hipnoterapia sistêmica você tem um roteiro que busca levar o seu consulente a imaginar imagens internas com outras pessoas onde se dará a reconciliação. Tudo isso é feito usando o quê? Não o chaveamento que a parapsicologia clássica utiliza, ou a hipnoterapia clássica, mas sim frases de soluções, ou frase de solução, ou frases de cura que foram extraídas do trabalho da constelação familiar sistêmica. Aí potencializa você levar aquele estado alterado de percepção anímica que talvez vocês já tenham visto quando uma pessoa está sendo submetida a uma constelação.
ela fica impactada, emocionada, mas ela está presente. Então, as frases de cura, elas vêm para preencher o roteiro de relaxamento sistêmico utilizado pelo processo de hipnoterapia sistêmica adotado pela parapsicologia sistêmica. E é interessante aqui que esse chaveamento não é por uma programação como a parapsicologia clássica, clínica trabalha, né? Aqui, de novo, você traz aquele processo de consciência, de uma nova consciência e de responsabilidade para o teu cliente. Então, ele tem uma nova consciência, ele pode ressignificar aquilo e ver qual é a parcela de responsabilidade naquele contexto para que ele possa fazer um movimento de mudança. Essa é a diferença, né? Então, como o Euclides falou anteriormente, o objetivo sempre da parapsicologia sistêmica é trazer o consulente para o adulto, é trazer ele para o aqui e agora, para o momento presente. Então, continuando os processos, temos agora a ressignificação. Ressignificar na prática é a capacidade que possuímos e quase não percebemos de encarar de forma simples as situações que antes eram complicadas, de perceber de uma nova maneira e dar um novo sentido àquilo que já estava formatado no nosso sistema de valores e crença. O que nós estamos fazendo dentro dessa aula, que é a introdução à parapsicologia sistêmica? Nós estamos aqui trazendo só o essencial. Uma formação ampla de parapsicologia sistêmica são mais de 10 encontros presenciais, onde você recebe também aulas gravadas com vasto material. A gente está trazendo só o essencial. Com certeza, se vocês não forem aluno, vocês vão ter dificuldade, mas fiquem tranquilos que tudo isso é dado com muita clareza e também na prática durante a formação. Mas para aqueles que não são alunos e têm interesse em fazer a formação, vocês vão pegar conceitos e perceber de uma maneira introdutória quanta qualidade tem o protocolo de atendimento exclusivo utilidade pela parapsicologia sistêmica, né? Ressignificar é um processo de modificação do filtro pelo qual percebemos os acontecimentos. Aqui nessa ressignificação, a gente tira o consulente daquele estado de vítima e traz ele para um estado de olhar para tudo que aconteceu de bom e de ruim tem uma força naquilo. E ele pode tirar a força desse contexto, desse passado, dessas dificuldades do sistema familiar, dessa dificuldade do trabalho. Então, toda essa ressignificação, uma mostra que o que é bom de ruim, que é bom ou o que é ruim, tem a sua força dentro de um contexto, que é uma forma de impulsionar ele para frente. Nada vem para nos... destruir. Exato. Então, toda a experiência, por mais dolorosa que ela seja, você tira uma lição a ser aproveitada. E aí faz disso um combustível para que você caminhe. Dentro da parapsicologia sistêmica, na jornada, que é o tratamento, é a primeira fase que se chama assentir. Isso é o ressignificar. Você diz sim a tudo como foi na sua vida e a tudo como é. Porque você não tem o poder de mudar o passado. Se nós tivéssemos esse poder, seria maravilhoso. O segundo assentir, você diz sim à história de vida da sua família, porque a sua história de vida está contida na história da sua família, não de outra. E o terceiro assentir, você diz sim a tudo que é pesado, que é desconhecido para você, mas você sabe que vem da sua família, ou seja, suas dinâmicas familiares ocultas, perpetradas por antepassado, que criaram uma causa oculta, trazendo uma ressonância, trazendo dificuldades na sua vida. Então, ressignificar é dizer sim, 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 é assentir. Sim à sua história de vida, a tudo como foi, a tudo como é. Sim à história de vida de todas as pessoas que fizeram e fazem parte da sua família, ou seja, do seu sistema familiar. E sim a tudo que é pesado, mas é desconhecido para você, mas você sabe que vem da sua família. Como você vai poder saber, desvendar o que se passou na mente do seu avô, de um tataravô? São tantas histórias de vida, tantas dores e tantos movimentos que foram feitos com vários interesses por trás desse movimento. Então, não tem como. E aí você se rende a tudo isso. Esse é o maior assentir. E assim você consegue ressignificar tudo que foi pesado na sua vida e na história de vida da sua família num combustível que te impulsiona na vida, que é a aceitação.
Se não houver o assentir, não há aceitação. Continuamos, então? Então, ainda, né, nos processos utilizados pela parapsicologia sistêmica, a gente agora vai falar sobre a ancoragem. Então, para que serve a ancoragem? Serve para fixar estados emocionais e estímulos sinestésicos. Então, a âncora sinestésica pode ser criada tocando num local específico do próprio consulente, como no ombro, por exemplo, no mesmo momento em que ela chega ao pico do estado desejado através de uma lembrança do próprio consulente. Então, na constelação familiar em grupo, você vê muito isso, né? A pessoa bota a mão, você vai representar a minha mãe, você vai representar meu pai. Mas isso é diferenciado quando se fala de parapsicologia sistêmica. Então, vamos lá. A hipnoterapia sistêmica, utilizada, é a principal ferramenta utilizada na parapsicologia sistêmica, por não se buscar um transe hipnótico, não se busca. Nós temos que estar presente, apenas relaxado, extremamente emocionado, e isso se chama estado alterado de percepção anímica. Não é o estado alterado de consciência que a hipnose clássica leva-nos. Ok? Então, na hipnoterapia sistêmica, por não se buscar um transe hipnótico, e sim um simples relaxamento físico e mental do cliente, pois ele precisa estar presente e consciente, mas vivenciando um estado alterado de percepção anímica. Não será utilizado a ancoragem, que é muito utilizada na hipnoterapia clássica. Então, você não tem necessidade, é uma coisa mais simples o processo da hipnoterapia sistêmica. A ancoragem, ela é vista ainda com frequência dentro da constelação familiar, mas a ancoragem que nós citamos aqui era aquela utilizada pela hipnose clássica, que é um processo até difícil de fazer se você não domina isso. É preciso levar o seu consulente ao transe. E não é o caso aqui da hipnoterapia sistêmica. A gente não quer levar ninguém ao transe, apenas provocar um relaxamento físico e mental, fazendo com que a pessoa esteja extremamente emocionada, mas presente. Isso é uma condição diferenciada daquilo que é conhecido como estado alterado de consciência. Nós buscamos um estado alterado de percepção anímica. Desta forma, a hipnoterapia sistêmica é de aplicação mais simples, porém profunda e eficiente, pois atuará no corpo ou na dimensão anímica e se irradiará, que é uma ressonância, uma onda, para os demais corpos do cliente. Nós já falamos aqui sobre eles. Mental adulto, mental infantil, energético e físico. Nesse processo aqui, o cliente ele fica o tempo todo participativo, né? Quando a gente fala lá da hipnose clínica, quando a gente leva um estado alterado de consciência, quem já trabalhou, quem teve a oportunidade de trabalhar com a parapsicologia clínica, muitos clientes vêm, hoje eu não vou relaxar, hoje eu não vou deitar e não vou relaxar, então eles pensam muitas vezes que é simplesmente um puro relaxamento. Aqui não, aqui você traz um outro processo, a responsabilidade, o cliente o tempo inteiro participativo e colaborativo com o processo. Quando se trabalha com hipnose, somente a hipnose show, o hipnólogo experiente, ele vai ver qual das pessoas tem mais possibilidade de sofrerem sugestões. Então ele vai fazer o teste da sugestibilidade. Ele pede para que todos se levantem, bote a mão, juntem a mão, sinta agora que tem uma cola profunda grudando você, fechem os olhos. Agora suas mãos estão grudadas, estão grudadas, estão grudadas. Você não consegue mais abrir a sua mão, você não consegue abrir a sua mão. Vou contar de 1 até 3, abram os olhos e abram a sua mão. Uma plateia de 50 pessoas, 3, 4 não vão conseguir abrir a mão. Aí ele vai, fecha os olhos de novo, agora estou passando uma água líquida que vai dissolver toda essa cola, deixando a sua mão liberada e leve. Abra os olhos, 1, 2, 3, pum. Aí ele sabe, as pessoas vão depois abrir, que essas 3, 4 pessoas é aquela que ele vai trabalhar. Então, não existe nenhum processo de hipnose que a pessoa não esteja aceitando. Vou te hipnotizar, tira a sua roupa, vou fazer sexo. O que ocorre é que algumas pessoas, por terem depressão, por estarem passando por processo, tomando medicamento, elas perdem a força mental. Aí é fácil você levar essa pessoa com as técnicas, com as induções rápidas. Olha para minha mão, durma. Aí houve um caso, tem uns 2 anos, de um hipnólogo que hipnotizou uma pessoa e abusou dela sexualmente, aqui no centro de Joinville. Aí surgiu aquela polêmica. A hipnose tem esse poder de levar uma pessoa ao transe e aí ser abusada.
na minha experiência, que eu trabalhei com a hipnose clássica, só se a pessoa estiver muito doente. Então ela está tomando um remédio, ela já tem um transtorno, a mente dela não tem força, e aí é muito fácil você levar aquela pessoa no transe. Mas na hipnoterapia sistêmica, que é a nossa principal ferramenta da parapsicologia sistêmica, a gente não quer levar ninguém ao transe. A gente só quer que a pessoa relaxe, e a partir desse momento vai se abrir um campo morfogenético, o campo da família dela, e aí vai se dar dinâmicas familiares ocultas, fazendo com que ela chegue naquele estado alterado de percepção anímica, que é de muita emoção, tanto numa constelação como em consultório. Em consultório, o parapsicólogo sistêmico vai ter que desenvolver a sua percepção sistêmica, da mesma forma que um constelador quando trabalha em grupo. E a percepção sistêmica vai ser alvo da próxima aula, é uma aula muito interessante, porque todos nós podemos desenvolver a percepção sistêmica, que faz parte de um treinamento de posturas. Então agora a gente vai falar sobre o raporte e o feedback. O que é isso? Nós estamos continuando. Então são os processos que são utilizados pela parapsicologia sistêmica. Isso mesmo. Então, raporte é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você entende e que você tem um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele, ou seja, do mapa do mundo do cliente. É a essência da comunicação bem-sucedida. Quem entende PNL sabe isso, mas isso é muito resumido. Assim, a gente tem que simplificar. Na parapsicologia sistêmica, é simplesmente você criar uma empatia, fazer com que aquela pessoa confie em você. A PNL, o coach trabalham, explicam várias maneiras de se criar reporte. Gente, a parapsicologia sistêmica é muito simples na sua aplicabilidade, mas é muito profunda, é muito conhecimento para que você possa desvendar as causas ocultas que estão trazendo uma ressonância de doenças, fracassos, morte para uma pessoa e para o seu sistema familiar. E isso que o Euclides falou, quando a gente for falar na próxima aula da percepção sistêmica, quando você está ali inteiro com o teu cliente, você mostra confiança para ele. Então é fácil você criar essa empatia, porque você está a serviço dele, né? Continua. Então, o raporte é uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia e empatia com uma outra pessoa, que aqui a gente está falando do cliente. E o feedback, né? Então, o que significa o feedback? Significa conscientemente dar informações a alguém sobre como ele está se saindo em uma atividade que lhe foi repassada, o tratamento. E esse feedback, ele é importante tanto para o terapeuta quanto para o cliente, né? Eu diria que o feedback é que ele tem que vir de ambas as partes, até para a gente saber que a gente está no caminho certo, porque aqui o nosso objetivo não é salvar ninguém, aqui o nosso objetivo é ajudar a pessoa a encontrar a melhor forma dela caminhar na vida dela. Continuemos então, vamos então para respiração e tom de voz durante a sessão terapêutica. Utilização da hipnoterapia sistêmica com roteiros de relaxamento. Então, você precisa falar os roteiros. A hipnoterapia sistêmica, ela faz uso de roteiro contendo frases de solução, ou frases de cura. Então, é muito importante a gente saber o tom de voz. É um tom com uma melodia de voz, você vai conduzindo como se fosse um balanço de um barquinho no mar, para um lado e para o outro. Você precisa desenvolver esse dom. No momento da supervisão das práticas, você consegue desenvolver isso que nós vamos ensinar. E sempre, nós vamos chegar lá, sempre tem uma música de fundo para facilitar. Então a voz tem que ser emocional, pausada, sorrindo, com melodia suave para indicar que a mente está fazendo a caminhada. Eu quero que você visualize agora uma praça. Nós temos muitos animais, é uma manhã de primavera, há gramados verdejantes, flores, animais silvestres, e você se sente com muita segurança, com muito bem-estar. Nesse processo, toda vez que você utiliza a palavra mente, você induz a um relaxamento, isso já é comprovado. Então, calmamente, lentamente, você vai entrando num estado de paz, de conforto, de segurança, lentamente. Então você pode falar, depois que a pessoa já está relaxada,
cavalamente, pode usar qualquer palavra esdrúxula que, tendo a mente no final, você leva ela a um processo de relaxamento físico e mental. A respiração deve acompanhar a do consulente e fazê-lo diminuir ou acompanhar a respiração do parapsicólogo sistêmico. E a melhor indicação de você perceber como está a respiração é olhar para a barriga dele. Então, a parapsicologia sistêmica, ela trabalha com a cadeira do papai, a pessoa está encostada, né, quase que deitada com a cadeira, e você vai entrando no ritmo da respiração. Num primeiro momento ele pode estar um pouco mais ansioso, né? Você entra naquele ritmo, depois você vai fazendo ele trazer a respiração dele para um ritmo mais lento. Isso é uma técnica... Você vai ditando o ritmo, né? Exatamente, é uma técnica que a experiência faz você desenvolver cada vez com mais maestria. Devemos observar que o consulente, durante o relaxamento, vai acompanhando nossa voz, começa a ficar mais relaxado na postura, para de fazer os movimentos rápidos, o rosto fica sereno, a respiração fica profunda e suave. Agora que nós já terminamos, então, com todas essas, como foi colocado, os processos, nós vamos entrar, então, na anamnese sistêmica, porque tudo chega até você com mais facilidade se você disponibilizar um questionário com perguntas que não é o que vem da psicologia ou de outra forma de terapia. Existe um questionário, se chama anamnese sistêmica, com 33 perguntas que vão fazer com que você entre em contato com o mundo do seu cliente e ele traga informações que muitas vezes ele acha que não tem importância. Ou seja, numa outra forma de terapia, essas informações não teriam importância alguma. Mas conosco aqui são informações preciosas. Por exemplo, como se deu o nascimento do cliente? Foi por forceps? Ele nasceu antecipado, antes do prazo, depois do prazo? Nasceu com o cordão umbilical enrolado? Tudo isso ele vai informar, tudo isso e outras coisas ele vai informar na anamnese sistêmica, que é esse questionário. Ele se chama questionário de emaranhado. Então, por exemplo, se o cliente nasceu antes do prazo, ele informou isso, ele vai ter tendência a ser uma pessoa ansiosa. Se ele nasceu depois do prazo, ele poderá ter o quê? Depressão, é uma tendência, não é uma afirmação. Se ele nasceu com o cordão umbilical enrolado e hoje a medicina consegue salvar a criança com mais facilidade, isso cria um movimento na alma sistêmica da criança de tentativa de suicídio. Então, o feto tem uma alma sistêmica e ele percebeu durante a gestação que não era benquisto. Talvez a mãe tenha pensado em abortar, o pai não queria assumir. São dificuldades que surgem e que a medicina ela não vê por essa forma. Ela pode dizer, não, foi apenas uma má formação, a criança se mexeu, infelizmente ela se enroscou. Claro que a criança se mexeu, ela está percebendo que vão abortar, que vão matar, que ela não vai ser benquista, que a gravidez dela gerou atritos entre a mamãe, o papai e a família. Aí a criança tenta, nesse movimento, se matar, porque eu não quero nascer. Só que a medicina hoje, ela consegue salvar. E aí você nasce de posse de uma programação inconsciente fetal. Isso gera consequências. Então, quando o cliente traz uma série de dificuldades, e você consegue, através da anamnese sistêmica, detectar que houve esse movimento quando ele nasceu, você vai ter mais certeza de onde vem a causa oculta que hoje, na fase adulto, pode trazer um fracasso financeiro, dificuldade nos relacionamentos, alguma doença biológica, alguma doença mental, e aí o movimento começou lá na barriguinha da mamãe. Então, uma coisa é certa e outra coisa é você desenvolver a sua percepção. O que é certo? Toda criança que nasce com cordão umbilical enrolado no pescoço, há um movimento anímico da sua alma sistêmica de tentar se matar, porque se eu nascer, vai dar merda. Aí ela não quer. Com isso, ela nascendo, ela já tem uma programação inconsciente fetal que vai trazer muito peso na vida dela. Então ela não sabe por que está acontecendo tanta coisa. E talvez ela tenha até um irmão que nasceu depois, uma dinâmica mais tranquila. Os dois têm a mesma criação, têm o mesmo padrão econômico, e aquele que nasceu com cordão umbilical tem muita dificuldade, é enrolado, separa a casa, sai do emprego, não sabe o que quer, e o outro a vida flui.
Então, tudo isso, quando desvendado as causas ocultas, que vão ser facilitadas através da anamnese sistêmica, o trabalho do parapsicólogo sistêmico, ele se torna inédito. Por quê? Qual é o profissional, a não ser que ele esteja nessa linha, terapeuta familiar sistêmica, vai se interessar se você nasceu 20 dias antes do prazo? Se você ficou na UTI neonatal internado depois do parto, houve movimento interrompido em relação à mãe. Se a mãe é que ficou internada porque ela passou por complicações de infecção. Então, tudo isso gera consequência no relacionamento dessa criança com a mãe. Mas isso profundamente vai ser visto num outro curso chamado Biosistêmica, que nós estaremos realizando daqui a pouco. Mas é para que vocês tenham uma ideia. E é interessante, né, que quando a gente tem esse conhecimento sistêmico, quando você faz a pergunta para o teu cliente, ele confirma aquilo que você está trazendo, a tua percepção, que está dentro do teu conhecimento, do teu embasamento teórico, dentro da filosofia sistêmica, se confirma no dia a dia dele, no trabalho, no posicionamento em relação à esposa, ao companheiro, em relação ao chefe, ou em relação, às vezes, ele mesmo ter uma posição de hierarquia, às vezes não conseguir estar no seu lugar. Então, todas essas dinâmicas que a gente está trazendo para vocês, que inicialmente agora, mas como o Euclides falou, a gente vai se aprofundar isso em outras oportunidades, vocês vão ver que você deixa de olhar simplesmente um sintoma, então você não sana só aquele sintoma que o teu cliente trouxe, você sana muito mais, você dá uma vida nova, né? Ajuda ele a ter uma nova vida, uma vida com muito mais fluência. Então, a anamnese sistêmica é um histórico de todos os sintomas narrados pelo cliente sobre o caso clínico trazido, sobre as dinâmicas e sentimentos vivenciados nos diversos relacionamentos ocorridos na vida do cliente e de outros membros de sua família. Também pode ser considerada uma lembrança incompleta ou a reminiscência de uma recordação através de um questionário de perguntas. A anamnese sistêmica pretende desvendar as lealdades vinculantes, ou seja, trazer à luz o de respeito às ordens do amor perpetradas pelo consulente. Consulente-cliente é a mesma coisa, viu? E outros membros de sua família. O de respeito às ordens do amor dão origem às programações conscientes e inconscientes e também as ocultas que tomam a vida do consulente, que tornaram a vida do cliente presa aos emaranhados, aos intrincamentos e a destinos difíceis e identificações com os excluídos. Então, os dramas começam a se repetir no seio de uma família. Minha avó apanhava do vovô. Minha mãe apanhava do meu pai. Eu estou namorando agora um rapaz que ele é meio abusivo. Então, as histórias vão se repetindo. Esse é o último slide. Então, nós tivemos aqui a oportunidade de trazer para vocês uma introdução sobre a parapsicologia sistêmica, a sua metodologia de trabalho, o seu protocolo, as ferramentas principal, que é a hipnoterapia sistêmica, como é feito esse processo, a questão da percepção sistêmica que o profissional precisa desenvolver, o estado alterado de percepção anímica que é buscado em relação ao seu cliente. As ferramentas de trabalho, né? E as ferramentas de trabalho, como foi dito, a principal é a hipnoterapia sistêmica. Através da hipnoterapia sistêmica é que vão ser aplicadas a reprogramação mental e anímica, as regressões sistêmicas. Então, todo o processo que é utilizado, todos os processos estão dentro da hipnoterapia sistêmica. Quer completar, Juliana? Não, é isso. Então, a gente espera ter contribuído e já trazer para vocês uma clareza maior sobre o que é a parapsicologia sistêmica, algo inovador, que é criado aqui pelo Instituto Namaskar, mas que tem trazido muitos resultados, né? Então, a gente espera que a gente tenha contribuído com vocês para um entendimento melhor sobre a parapsicologia sistêmica. E para vocês que já são alunos, estão se formando, essa aula tem a utilidade de vocês fecharem agora um leque, porque tudo isso é passado de uma maneira mais abrangente, mais profunda, durante 10 encontros. Nós trazemos um resumo para que vocês que já são alunos possam ter uma ideia mental, um modelo mental
de como o processo acontece. Muito obrigado pela atenção, sucesso a todos vocês. Obrigado, abraço e até a próxima aula. Boa noite!